Você sabe como identificar o chamado ministerial de uma pessoa? Você sabe identificar o seu chamado ministerial? Ou melhor, você sabe o que é chamado ministerial? Se você tem alguma dessas dúvidas, vem comigo que nós vamos explicar isso tudo agora nesse Tá na Bíblia. O primeiro ponto que nós precisamos observar na palavra de Deus é que o chamado ministerial, ele segue algumas etapas na vida de uma pessoa. A pessoa não é simplesmente chamada ao ministério. Antes de ela receber o chamado ministerial, ela precisa cumprir algumas etapas para se tornar apta para o ministério. Veja bem, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele começa a agir e distribuir os dons. E após isso, Jesus Cristo vem distribuir os serviços ou os ministérios. Então, o primeiro passo para que uma pessoa receba um chamado ministerial é receber o dom, a manifestação do dom espiritual na vida da pessoa. Isso nós conferimos lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços ou ministérios, né? Mas o Senhor é o mesmo. Então, versículo 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo ele distribui os dons espirituais para que se cumpra e se realize o ministério, chamado de Jesus para o ministério. Veja bem, uma pessoa que vai ser usada por Jesus para ser um pregador, uma pessoa que ministra, um ministro do Evangelho, ela naturalmente ela vai receber do Senhor o dom, o conhecimento, a capacidade, o dom nesse caso, né, de compreender e de anunciar a palavra. É natural que uma pessoa que vá pregar o Evangelho compreenda a palavra. Nós encontramos na Bíblia Sagrada Jesus Cristo pregando em parábolas. Porém, para os seus discípulos, ele explicava tudo à parte, porque os discípulos iriam dar continuidade ao ministério. Todos eles se tornariam ministros do Evangelho, assim como Jesus era. Por isso, Jesus ministrava e ensinava para eles à parte. Então, a revelação ela vem para a pessoa poder realizar uma obra. Nesse caso, o Espírito Santo vai dar como dom para a pessoa o conhecimento da palavra, a interpretação da Bíblia Sagrada, o conhecimento específico para o que for útil. É importante entender que se uma pessoa recebe de Deus o dom da palavra, ela não vai ser chamada para ser um cantor. E se uma pessoa recebe de Deus o dom de ministrar louvores, ela não vai ser chamada para pregar a palavra. Veja, nós estamos falando de ministério, estamos falando de chamado. Não estou falando que uma pessoa que louva não pode pregar ou vice-versa, mas o chamado ele é específico. Embora algumas pessoas recebam mais do que um chamado, às vezes o chamado ele é maior do que um determinado setor. Pois bem, a pessoa recebe então do Espírito Santo a capacidade de interpretação da palavra de Deus da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo manifestou. E o que é essa capacitação? É a ferramenta que essa pessoa está recebendo para poder exercer o seu ministério. A partir do momento que a pessoa recebe o dom espiritual, ela deve desenvolver este dom. A fim de quê? A fim de ser chamado, convocado para o ministério. A palavra diz na parábola dos talentos que um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu somente 1. O que recebeu 5 talentos saiu para trabalhar. Aqueles talentos era uma ferramenta, aqueles talentos era tudo que aquela pessoa precisava para trabalhar e granjear e conseguir outros 5 talentos. Assim aconteceu também com que ganhou 2 talentos. Porém, houve aquele que recebeu 1 talento, pegou o seu talento e escondeu. É a pessoa que recebe o dom espiritual e não usa este dom, ela o enterra.
E o que que acontece? Essa pessoa não usa o dom, ela não entra no ministério, ela não recebe o chamado, ela não vive o chamado. E por não viver esse chamado, ela enterra o seu talento. O que que a Bíblia fala que vai acontecer com essa pessoa? Todos esses talentos vão ser cobrados em um determinado momento. E quando esse talento for cobrado, nós precisamos ter algo a apresentar. E nesse caso, o que recebeu um talento não tinha nada para mostrar, nada para apresentar. E ele recebeu uma dura condenação do seu Senhor. Então, o dom do Espírito, ele é a capacidade para você exercer seu ministério. Depois de você receber esse dom do Espírito Santo, Jesus vem e te dá o ministério, que é um chamado para a obra, é um chamado para exercer uma tarefa dentro do reino de Deus. Aqueles que são chamados para pregar, para ministrar o Evangelho. Aqueles que são chamados para ministrar louvores. Aqueles que são chamados para serem evangelistas. Aqueles que são chamados para serem missionários. Aqueles que são chamados para serem obreiros, diáconos, ajudadores, cooperadores da obra. Existem vários chamados e o Senhor Jesus, ele chama a cada um conforme o dom e a capacidade dessa pessoa. A Bíblia fala que cada um recebeu o talento conforme a sua capacidade. Então a capacidade da pessoa, ela é determinante para que se entregue o ministério. Ah, mas eu quero de Deus o ministério para ser um pregador. Então você deve buscar. Peça a Deus que lhe dê o dom. Peça a Deus que te dê o conhecimento da palavra. Peça a Deus que te dê o ministério. Mas saiba que a Bíblia fala que aquele a quem muito é dado, muito também lhe é cobrado. Então, nós podemos, a palavra diz, buscar com zelo os melhores dons. E os dons trazem consigo uma responsabilidade. A responsabilidade de executar uma tarefa. Então, o chamado ministerial é um chamado do Senhor Jesus para um trabalho, para o serviço no reino de Deus. É uma incumbência que Jesus Cristo entrega para alguém a fim de receber algo no final. Então, se ele te deu um chamado, se ele te fez o chamado, se ele te chamou para o ministério, ele espera que você produza resultado, que você produza frutos. Olha só, vamos ler lá em Mateus, no capítulo de número 25. Versículos de número 14. Pois assim será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Então veja, ele distribuiu os seus bens, os seus dons, os seus talentos, a cada um conforme a sua capacidade e partiu. Porém, essa parábola diz que ele volta e cobra o que cada um fez com o seu talento. Use o seu talento. Coloque em prática o ministério que o Senhor Jesus te chamou. Ninguém tem um ministério que não seja dado e entregue pelo próprio Jesus. Nós lemos em 1 Coríntios, o Espírito Santo dá os dons e o Senhor dá o ministério, dá o serviço. Você recebeu o ministério do Senhor, recebeu um serviço, então execute-o, coloque-o em prática, realize com perfeição. Faça com que esse ministério não se perca. Faça com que esse talento não fique enterrado. Porque um dia o Senhor Jesus vai voltar, vai pedir conta e você vai receber o seu galardão pelo trabalho que você realizou.